Amém, glória a Deus. Mais um domingo, mais uma oportunidade que temos de estarmos reunidos, né? E o Senhor nos concede essa oportunidade de podermos aprender da palavra de Deus. Tem uma reunião aqui na frente antes. Estenda sua mão para cá, vamos abençoá-los. Pai, no nome de Jesus, oramos por essas crianças, que o Senhor possa guardar o coração, a mente deles que estão dispostos a aprender mais do Senhor. Abra o entendimento, Senhor, guarda o corpo, a mente, o coração, que a bênção do Senhor seja mantida sobre eles todos os dias da vida. Assim oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Vão em paz, vão lá, Deus abençoe vocês. Vai, pelo amor de Deus, que eu tenho que pregar. Aí, ó, pronto. E nós estamos reunidos agora pela manhã para aprendermos um pouco mais. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia. Esse texto foi pregado domingo passado, se não me engano, pastor Edson. Livro de Gênesis, capítulo 26. Eu quero refletir com vocês sobre essa história e tentar trazer ao nosso entendimento aquilo que Deus tem para nós. Livro de Gênesis, do capítulo 26, a partir do verso 12. Todos encontraram? Amém? Diz assim: naquele ano, Isaac fez eu estou lendo na linguagem de hoje, mas você consegue acompanhar bem aí. Naquele ano, Isaac fez plantações ali e colheu 100 vezes mais do que semeou, pois o Senhor Deus o abençoou. Ele foi enriquecendo cada vez mais e se tornou muito rico e poderoso. Isaac tinha tanta ovelha e cabras, tanto gado, tantos empregados, que os filisteus acabaram ficando com inveja, com ciúme dele. Por isso, eles entupiram com terra todos os poços que os empregados de Abraão, o pai de Isaac, havia cavado no tempo em que Abraão ainda estava vivo. Até que um dia, Abimeleque disse a Isaac: vai embora de nossa terra, você ficou muito mais poderoso do que nós. Isaac saiu dali, armou as suas tendas no vale de Gerar e ficou morando ali por algum tempo. Ele tornou a abrir os poços que havia sido cavado no tempo de Abraão e que os filisteus haviam tapado depois da sua morte. Isaac pôs nos poços o mesmo nome do seu pai havia posto. Um dia os empregados de Isaac estavam no vale abrindo o poço e acabaram achando muita água, uma fonte de água. O que nós temos aqui? Nós temos uma história de um homem, né, que herdou do seu pai a capacidade de trabalhar para o sustento da sua casa e dos seus animais. E nós sabemos, hoje não é diferente, mas naquela época, para que as pessoas vivessem em um lugar, era a primeira coisa que eles olhavam se tinha água, né? Lá no Brasil, na época da pandemia, eu estava com muita vontade de ter uma chácara, um lugar, e a minha esposa, olhando no Facebook, encontrou um rapaz que tinha feito um chacreamento. Ele comprou um terreno, dividiu em 10 áreas de 1.000 metros cada uma, e nós compramos uma. E aí, a que estava no mais alto, ele estava vendendo mais barato, porque não tinha água. Não tinha energia, não tinha água, era muito difícil subir lá. Mas aí, quando eu cheguei no lugar, eu olhei e tinha uma vista muito bonita. Eu disse: eu gostaria de comprar esse aqui. Na concepção dele, era o pior lugar. E aí eu disse para ele, ele falou assim: ó, como esse aqui não é um lugar bom, eu vou te vender mais barato. E acabamos comprando mais barato. Só que eu tinha um entendimento de que se nós conseguíssemos levar água para aquele lugar, ele valorizava. Em resumo, depois de um tempo, chamamos um rapaz, ele foi e furou um poço, e 12 metros de profundidade tinha uma água límpida. Nós ficamos lá quase 3 anos, nunca faltou água, e o lugar se tornou um outro lugar por causa da água que chegou ali. O que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que o lugar, ele é valorizado, a terra é valorizada, se ela tem uma fonte de água. E na época de Abraão, de Isaac, de Jacó,
o que as pessoas olhavam na terra é se ela teria água. E ele chegou ali, o seu pai Abraão, e cavou vários poços em algum lugar, talvez porque um secava numa época do ano, o outro produzia. Isaac, depois que os filisteus entupiram aqueles poços, ele resolveu desentupir para fazer que aquelas fontes se tornassem o sinônimo de vida que eles estavam ali. Então, no verso 19, encontra um texto que é interessante, que ele diz que quando eles resolveram cavar os poços, ou seja, poços, eu acredito que vocês saibam, né? Hoje o poço tem poço artesiano e semi-artesiano. Qual a diferença? O semi-artesiano, eles furam até o limite que der, até chegar numa rocha e para. Os veios que existem de água, as fontes de água que vêm, ou de chuva, ou de alguma nascente, passa, ela entra em um tubo que as pessoas colocam e ali ele é cheio e uma bomba tira. O poço artesiano não. Eles furam até chegar na rocha e fura a rocha para pegar a água do lençol freático, e ali é uma pressão altíssima e contínua, quase que eterna. Então ela vem do lençol freático, ou seja, se eu quiser uma fonte de água, eu consigo com pouco profundidade, mas se eu quiser uma água, uma nascente, eu preciso furar a rocha. Furar a rocha é um pouquinho mais difícil, né, do que furar o solo. Eu vi o rapaz furando o poço lá em casa, ele me cobrou na época R$4.000, e aí 6 horas depois eu já estava tomando da água. Eu disse, por que eu mesmo não furei isso, né? Depois que ele fez, ficou muito fácil. Depois de pronto, né, a gente vê alguém fazer, fica fácil fazer. E eu perguntei para ele, o que você usa? Ele pegou um pedaço de enxadão velho, soldou uma haste, e ele só mexia ela para um lado, para o outro, e aquilo foi furando até chegar a 12 metros. Mas o segredo era qual? Ele usou uma bomba, pegava uma água do riacho, e quem fura, ele falou, quem fura não sou eu, é a água. Ele mexe com a terra, e a água que é inserida no poço joga a terra para fora, e aquilo vai, 6 horas depois, 13 metros de profundidade, eu já tinha água límpida. E agora um dia eu vou furar um poço. Eu já aprendi, né, como furar um poço. Agora ele disse, agora se você quiser furar a rocha, aí é outra coisa. Aí você tem que ter uma máquina especial, porque dá muito trabalho. Fala comigo assim, furar a rocha é mais difícil, mas o resultado é bem melhor. Então dá para vocês entenderem mais ou menos o que nós vamos falar aqui. Quando se fala de fontes de vida, nós precisamos dessa água, seja ela de um lençol freático, seja ela de uma nascente, e era isso que eles buscavam. E engraçado que a Bíblia faz questão de dizer, no verso 19, que um dia os empregados de Isaac estavam no vale, eles estavam abrindo poço. O que eles estavam procurando? A água mais fácil. A água mais fácil, ela pode vir de um poço. Você começa a furar, existe uma técnica que usam, o pessoal da roça, eles pegam um galho, chamado de forquilha, né, no caso, e eles conseguem guiar, e onde a água está, eu nunca fiz isso, não sei se dá certo, essa forquilha vira, é assim, Rafa, não sei se você conhece isso, ela vira e ela indica, ó, aqui tem alguma água, e eles começam a furar até que chega ali. Muitas vezes, com poucos metros de profundidade, ele já encontra uma nascente, e ele consegue alimentar, cuidar do seu gado, molhar as plantas por isso. E no mundo espiritual, isso tem um significado muito importante. E é sobre isso que eu gostaria de partilhar com vocês. Esses poços que a Bíblia relata, é óbvio que a Bíblia estava contando a história de Abraão, de Isaac, depois de Jacó, de Esaú. Sim, estava relatando uns fatos que aconteceram naquela época. Mas no mundo espiritual, isso tem algumas simbologias, alguns significados, que eu gostaria de partilhar com você nessa manhã. Então, a água, nós sabemos que no mundo físico, ela representa uma fonte de vida para a pessoa. Na Bíblia, ela tem o sentido figurado de que a água, ela representa o Espírito Santo, o fluir do Espírito Santo na nossa vida. Do mesmo jeito que nós não conseguimos sobreviver no mundo físico sem a água, para beber, para molhar as plantas, para dar ao animal, nós também não temos condições de sobreviver no mundo espiritual se nós não tivermos a comunhão com o Espírito Santo.
Então eu quero fazer um paralelo para você conseguir entender isso. Então você lembra, eu acredito que sim, que quando você recebeu Jesus como Salvador da sua vida, quando alguém falou para você de Jesus, que você aceitou a Cristo, que você, mesmo que tenha nascido num lar cristão, há um momento que nós precisamos ter um encontro com Deus, e quando isso aconteceu, é gerado em nós uma coisa que nós chamamos de primeiro amor. O que é o primeiro amor? É aquilo que fica marcado e nós ficamos sensíveis, nós ficamos dispostos a ouvir. O novo convertido, ele passa horas no culto, ele não olha para relógio, ele chega mais cedo, ele vai embora depois, ele está disposto a servir, vai limpar a igreja, ele quer fazer, vai arrumar o telhado, ele quer estar junto, porque havia nele uma sede imensa de comunhão com Deus e com a igreja, com as pessoas, que quando ele aceita Jesus, ele está muito disposto a servir, ele quer estar sempre ali, porque aquela sede da sua alma está sendo saciada por aquilo que ele está fazendo na presença de Deus. Então vamos lá. Então eu acredito que você possa se lembrar, né? Quando você converteu, esse primeiro amor, essa vontade, vir na escola dominical, de estar nos cultos, todas as reuniões que tem, a pessoa normalmente participa. Quem está aqui? Então isso acontece por causa desse primeiro amor. Eu não sei se você já fez uma caminhada, ou aquele dia que estava muito quente, e que você encontra, você tem uma grande necessidade de tomar um copo d'água. E a água é interessante, irmãos, que para ela matar a sua sede, ela não pode estar quente, mas ela também não pode estar muito gelada. Não sei se vocês já perceberam isso. É a chamada água natural. Essa é que mata a sede. Quando você for matar a sua sede, se você tomar um copo de água muito gelado, você continua com sede. E se você tomar ela quente, você também tem sede. Então é chamada água natural, porque ela vai de encontro à necessidade do seu corpo e ela hidrata o seu corpo, fazendo com que aquela sensação de sede que é gerada pelo cérebro, que informa através das glândulas, das salivais, ele diz, você está precisando de água. Aí você vai lá, pega um copo de água e toma. O que você quer dizer com isso, pastor? O nosso corpo humano, Deus fez ele tão perfeito, que ele consegue, normalmente a primeira coisa, o primeiro sintoma que você tem de sede, para você pegar um copo d'água e tomar, é quando a sua boca começa a ficar seca, não é assim que acontece? Nós começamos a ficar com a boca seca, aí você fica tentando salivar para resolver esse problema, e você percebe que esse problema do seu corpo só será resolvido de fato quando você pega um copo de água e hidrata o seu corpo. Quem está entendendo? Então tem coisas que só serão resolvidas assim. O corpo físico, quando está com sede, só resolve hidratando. Você pode tomar uma limonada, você pode tomar um açaí, você pode chupar um sorvete gelado, você pode tomar Coca original. Nossa, tem gente até salivando ali, né, Araújo? Você tomando a Coca original, gelada, na garrafa, aquela de garrafinha. Quem lembra disso? Não resolve. Quando você toma um copo d'água, a sua sede é saciada. Então, nos dias atuais, nós temos percebido isso no mundo espiritual. Existem muitos meios, muitos métodos que estão sendo usados para saciar a sede. E um deles é pela tecnologia, que nós percebemos que, por vezes, nós recebemos informações de pessoas que mandam para a gente um vídeo, que mandam uma mensagem, e a nossa sede é grande, que nós às vezes queremos ver, mas a nossa paciência está tão reduzida, que nós não conseguimos nem terminar de assistir aquele vídeo de 30 segundos que alguém nos mandou. Às vezes a gente olha, começa um pouquinho, a gente fecha e já não dá muita atenção para aquilo. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Eu tenho ficado um pouco preocupado, e principalmente nos últimos dias, né? Nós observamos não só a nossa igreja, mas diversas instituições religiosas, diversas igrejas, que têm o propósito de reunir as pessoas,
de trazer o conhecimento, de ter comunhão, que nós precisamos entender o que de fato está acontecendo. Olha aqui para mim, para você entender isso, por gentileza. Nós observamos que, fazendo um paralelo com a vida humana, o ser humano, o corpo humano e a vida espiritual, quando você fica sem hidratar o seu corpo, escute isso, é importante você entender isso. Você vai percebendo que o seu corpo vai perdendo força. Os músculos, eles são, tecnicamente, eles dizem que eles são feitos de água, não é isso? A doutora Luna não está aqui para falar de biologia, mas normalmente é isso que nós entendemos. O nosso corpo é feito de água, sim ou não? Então ele precisa ser hidratado. E quando nós não fazemos isso, a hidratação, os atletas, quem faz exercício, quem caminha, quem trabalha no sol, precisa se hidratar. Quando você não faz isso, escute pessoal, por favor, a primeira coisa que acontece, o seu corpo começa a querer reduzir o ritmo, sim ou não? Você vai ficando uma sensação de cansaço ao ponto de você ter que sentar. O corpo está dizendo para você, pare, porque você vai desmaiar. Se você não parar e hidratar, você vai ter um problema de saúde. Tá, mundo físico. O espiritual não é diferente. A nossa vida espiritual, ela precisa de hidratação. Diga comigo, hidratação. Nós precisamos hidratar a nossa vida espiritual. E aqui entra um paralelo. Se eu hidrato a minha vida física com água, com sal, o que acontece com o meu corpo? Eu vou ter mais sede ainda. E esse problema real não é resolvido. Mas se eu hidrato o meu corpo físico com a água, uma coisa que eu aprendi aqui nos Estados Unidos, talvez já existia, eu acredito que sim. Você sabe que quando você vai comprar as águas, principalmente no Walmart, lá tem uma com a tampa branca, com a tampa azul e com a tampa verde e com a tampa preta. Você sabe a diferença? Eu acredito que sim. Se não, depois pesquise, eu aprendi isso aqui. A tampa preta, a água com gás, foi inserido o gás. A tampa branca é água que é destilada. O que é uma água destilada? Essa água, ela passa por um processo de decantação, não, de evaporação. Ela é fervida, o vapor dela sobe e ela muda de lugar e os elétrons dessa água destilada saem. Ela não tem, tem pouquíssimos minerais, ela é bem purificada e ela não conduz eletricidade. Ela pode ser tomada, mas ela não é benéfica para o corpo. É aquela garrafinha branca, tampa branca. A azul é uma água que foi purificada. Uma água normal que alguém passou por um processo e purificou. A verde, ela é de nascente. Ela veio, que lá no Brasil a gente chama de água mineral, né? Assim, que veio com todos, ela é limpa, e a outra preta é a água com gás. Cada uma tem um benefício para o corpo. Pastor, me faz entender o paralelo disso com o mundo espiritual. Aqui é que entra a questão. Às vezes, no mundo espiritual, nós achamos que estamos hidratando o nosso corpo, mas estamos tomando uma água com a tampa branca, que é água, mas ela não tem os minerais, os sais, aquilo que nós precisamos para que o nosso corpo esteja bom. Então, me faz entender. É isso que acontece. Quando eu começo a tomar só essa água, daí a pouco eu tenho problema nos meus rins, os meus músculos são definhados e a minha saúde é debilitada. No mundo espiritual é a mesma coisa. Dependendo do tipo de fonte que você está buscando para alimentar o seu corpo físico, vai te trazer prejuízo. Dependendo do tipo de fonte que você está buscando para alimentar o seu espírito, vai te trazer prejuízo. Quem está entendendo? Então, quando nós procuramos uma fonte verdadeira, observa aqui no verso 19, a Bíblia diz que teve uma hora que eles começaram a cavar e eles encontraram uma nascente. E essa nascente jorrou águas vivas, ao ponto de eles dizer, agora a nossa sede será saciada. O mundo espiritual, ele funciona assim. A Bíblia diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca.
Se eu não alimento a minha vida espiritual, se eu não cuido da minha vida espiritual, faz tendência a minha carne destacar e as vontades carnais serem maiores. Mas se eu alimento bem a minha vida espiritual, e aqui entra um detalhe, a fonte que você está alimentando, que fonte está alimentando a sua vida espiritual. Então, nós recebemos de Deus uma carta magna, nós recebemos orientações, nós recebemos a palavra de Deus que nos limita. Deus não nos criou, escute por favor, e não nos fez estar nessa terra para que nós vivêssemos debaixo de um chicote dele. Deus não quer isso para nós. Deus quer que nós entendamos a vontade dele para a nossa vida e vivamos no propósito dele. E quando o crente não consegue entender isso, ele sofre para ser crente. Vive uma vida chata. Ser crente não é chato, desde que você saiba o que você faz no reino de Deus. Deus nos salvou, sim ou não? Através de Jesus Cristo, seu Filho, Ele deu a vida por nós, perdoou os nossos pecados, nos foi feito filhos de Deus e nos deu o direito de ser co-herdeiro do seu trono. Jesus disse que quem crê nele, como diz as Escrituras, do seu interior vai fluir rio de águas vivas. E tudo que você pedir no nome dele, para que o nome dele seja glorificado, o Pai te concede para que a sua alegria seja completa. Se isso for ruim, se isso for péssimo para viver como crente, eu não sei o que é bom então. O que a Bíblia está dizendo é que a vida do cristão, quando ela é vivida segundo a palavra de Deus, ele tem qualidade de vida, ele não tem sede, ele não tem desidratação, ele não tem falta de paz, ele não tem falta de comunhão, porque ele é regado pela fonte que é a palavra de Deus. Aí a pergunta para você é, escute aqui, nós saímos pela manhã, pegamos o nosso celular, primeira coisa que normalmente o ser humano faz, e nós clicamos nas notícias, nos videozinhos, ou nos cortes, nas coisas que nós assistimos. O que você faz de primeiro na sua vida? Qual é o primeiro copo d'água espiritual que você toma quando você levanta? Pergunta isso para quem do seu lado. Qual é a primeira coisa que você faz? Se a pessoa estiver dormindo, você acorda ela. O que você faz quando você levanta pela manhã? Você pega o seu celular, eu pego o meu celular. Nós pegamos nosso celular, até porque tudo é no celular hoje. O despertador, o relógio, a agenda, as chamadas telefônicas, a conta bancária, tudo é no celular. Está errado? Não. O que está errado é que não é nós tomarmos só a água que vem da fonte, que não tenha os minerais, é que nós estamos esquecendo de tomar a água que alimenta o nosso espírito. E aí tem uma coisa boa que o celular tem, a Bíblia digital. E quem tem preguiça de ler, eu tenho dificuldade de leitura, eu tenho dificuldade demais com leitura, mas eu sou bom de audição. A Eliette até fala isso comigo, eu gravo, eu escuto uma coisa, gravou, está gravado, coisa de quando eu era criança eu lembro. Mas se eu for parar para ler, eu tenho dificuldade. Então, o celular ele tem muita ferramenta útil para a nossa vida, sim ou não? Nós precisamos começar a substituir as fontes que têm alimentado a nossa vida espiritual. Você não pega na Bíblia para ler durante a semana toda. Aí você chega na igreja e acha que consegue resolver isso com 2 minutos. Você acha que é possível você tomar 30 litros de água de uma vez, vai matar a sua sede ou matar o seu corpo? Não adianta, isso é uma questão de rotina, de hábito. Essa semana nós tivemos uma surpresa lá em casa que eu estou encantado com o que Deus está fazendo na minha família, na minha vida, nos meus filhos, na minha esposa. Irmãos, não é fácil ser pai. Quem é pai aqui? É fácil ser pai? É fácil ser filho. Ser filho é fácil demais, mas ser pai não é fácil. Principalmente quando você quer que os seus filhos façam coisas boas ligadas ao reino. Escute e entenda, paz. Enquanto o Espírito de Deus não despertar o seu filho, não adianta você falar. Edson, filho e Soraya, que vai ter 8 daqui uns dias, vocês já vão entendendo isso.
Não adianta, nós falamos, e eles não fazem do jeito que a gente quer que eles façam. Até a hora, que a água do Espírito vai lá na cabeça dele e diz, faz assim. Aí ele diz, aí o pai olha e diz, por que eles estão fazendo? Eu falei tantas vezes, mas o Espírito Santo não, eu falo uma só vez, está resolvido. É assim que funciona. Aí tem um lá em casa, o mais novo, a gente chama de pequeno. Ele disse assim, eu estou precisando ler a Bíblia. Aí eu fiquei calado, né? Porque como é que você faz um filho ler a Bíblia? Quem sabe a receita me conta. Porque o pai não consegue fazer isso. Mas quando o Espírito Santo vai lá e diz para ele assim, leia a Bíblia, porque eu quero te revelar algumas coisas novas. Vocês estão entendendo? É diferente. O que nós fizemos lá em casa, eu e a Eliette? Vamos começar nós dois. A gente começou diariamente, todos os dias, lendo, até que um deles chega e diz assim, eu vou ouvir a Bíblia toda. E ouviu toda, acho que em 2 meses, 3 meses. Tem um lá em casa que é mais hiperativo do que eu, resolveu ouvir tudo de uma vez. E o outro disse, eu vou ouvir também. E aí eu percebo que quando as fontes começam a ser trocadas, aquilo que alimenta a sua casa, aquilo que alimenta a sua família, o Espírito Santo vem e diz assim, deixa eu mostrar para vocês o que compõe nessa água. E ele começa a hidratar você. Ele começa a hidratar os seus filhos, ele começa a hidratar seu casamento, ele começa a hidratar a sua empresa, ele começa a hidratar a sua satisfação em viver. Porque, escute, há uma diferença na satisfação, no contentamento, na alegria. É diferente, porque às vezes você está alegre, mas você não está contente. E o contentamento, ele sacia, o contentamento dá paz. O contentamento preenche. Quem está me entendendo? E o Espírito Santo, ele faz isso. Olha aqui para mim, entenda. Quando você vai cavar uma fonte, procurando um pouquinho de água, faz assim com a mão, faz assim, só um pouquinho, ele te deixa achar uma fonte viva. Vocês não entenderam, eu vou explicar de uma maneira mais simples para você compreender. Às vezes uma pequena decisão, foi isso que Isaac decidiu. Olha aqui para mim, para você entender. Ele disse assim, as fontes de água que o meu pai, Abraão, havia cavado, foram entupidas, sim ou não? E o que ele decidiu fazer? Eu não preciso inventar algo novo aqui. Eu não preciso cavar outros poços aqui. Eu preciso apenas abrir as fontes que foram entupidas. Por quem? Pelo inimigo, que no caso eram os filisteus, pelo dia a dia, pela falta de tempo, pelas atividades paralelas, pelas mudanças de rotina, elas foram entupidas. Mas ele decidiu fazer o seguinte, eu vou começar a abrir essas fontes de novo. E o que seria isso, pastor? Eu quero trazer à sua memória aquilo que te fez bem quando você converteu. Qual era a música que marcou você? Pastor Edson, que tem uma memória boa. Fala uma música que te marcou. Do seu tempo. É difícil. Pastor Márcio, o que te marcou quando você converteu? Uma coisa que te marcou. Era a leitura da palavra? Era a oração? Era as mensagens do pastor Renato? O que eu quero te fazer entender? Isaac disse assim, eu vou começar a recavar. Eu vou abrir os poços. Eu vou buscar de novo aquilo que me fez ter alegria quando eu me converti. E aí, quando ele decidiu começar a cavar, ele encontrou uma fonte. E aquela fonte começou a fluir de maneira que todos da sua casa, dos seus amigos, da sua família, dos seus empregados, a Bíblia diz que o gado começou a beber da água, da fonte que eles encontraram. Sabe o que você está... que eu estou querendo falar com vocês? Diga comigo assim, é muito simples. Não, irmão, mas diga com simplicidade, diga assim, é muito simples. É muito simples. No jardim, Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender, e clamando ao Pai suplicava,
pelo cálice que ia beber. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Que isso, pastor? Isso aqui, ó, tirando uma coisa. Aí você vai e começa a cantar uma música. Aí o Espírito Santo diz, canta outra. Senhor, reunimos aqui, a fim de tua morte lembrar. Partindo esse pão, nos rendemos a ti, até que nos venha buscar. O cálice que vamos beber é símbolo do sangue seu. Vocês estão entendendo o que eu estou tentando mostrar para vocês? Qual é a música que te marcou? O que é que fez você, o que é que te faz lembrar daquele momento que o Espírito Santo te envolveu? Seja no carro, seja no trabalho, seja na hora que você dobra o joelho, não sabe nem o que orar, o que é que eu oro? Não sabe, não tem problema. Tenta cavar as fontes que foram entupidas pelo tempo, que apagou a mensagem, que destruiu a história, que fez você esquecer. Aí você começa a dizer ao Espírito Santo, eu quero de novo ter comunhão com o Senhor. Aí você começa a tirar. O que está te atrapalhando? Pastor, o que me atrapalha é que eu não consigo, eu fico 10 horas no vídeo. O dedo já tem um calo do lado, de tanto fazer assim, ó. Ok. Eu não consigo orar, eu não consigo falar, eu não consigo cantar. Você precisa trazer à memória aquilo que te dá esperança. O que me dá esperança? Quando eu era criança, meus irmãos talvez estejam assistindo essa mensagem, a gente fazia uma coisa. Irmãos, a gente era filho de crente e brincava de ser crente. Como que era isso? A gente fazia a gente chamava de cultinho, culto pequeno, que as crianças reuniam. Sabe qual instrumento que eu tocava? Era a tampa da panela de pressão, que era como se fosse o violão. Eu não estou saudosista, não é isso. Não é saudosismo. É vontade de beber dessa água. A gente não precisar muitas horas, não precisar ficar 3, 4, 5 horas no mesmo lugar. Não, não é isso. Eu estou te falando de coisas simples. De que o Espírito Santo vai lá naquele lugar que precisa ser orvalhado, e mesmo que seja com um gotejador, que ele diz assim, hoje eu vou orvalhar o seu coração. Eu vou encher você, eu vou te dar alegria, eu vou te fazer sentir contentamento com a minha presença, com poucas coisas. E aí Isaac diz assim, o que eu tenho que fazer? Ele deu ordens, vamos fazer o seguinte, vamos analisar o terreno, onde o pai cavou, vamos cavar no mesmo lugar. Vai que aquela água esteja entupida, mas esteja lá embaixo, um balde de terra, não sei, uma pá de terra, uma enxada de terra, 2, 3, 4, 5, talvez centenas, e alguém diz, aqui no fundo tem água de novo. E aí eles começam a esperar essa água limpar, e de repente ela vira uma fonte de vida. Pastor, qual é a dica? O que eu estou dizendo para você, essa manhã, eu preciso que você faça uma análise daquilo que tem entulhado os poços, as fontes de vida que o Espírito Santo já colocou na sua vida. Eu não sei o que tem te atrapalhado, eu não sei o que tem te dificultado a chegar nessa fonte, mas eu sei que Deus nos está dando nessa manhã ferramentas para que a gente comece a cavar de novo, e que a gente comece a bater de novo na porta se for preciso, que a gente comece a caminhar de novo se for preciso, mas a gente precisa encontrar essa fonte. Ela é inesgotável, ela pode ter mudado de trajetória, mas se você começar a movimentar, ela vai se desviar e vai encontrar de novo a sua vida. Ela vai fluir de novo do seu interior. Então,
há uma mina de Deus, o rio de Deus dentro do seu coração, que ele não foi arrancado. Pastor, mas eu menti, eu roubei, eu pequei, eu prostituí. Irmãos, não tem absolutamente nada que ele não seja capaz de te perdoar. E outra coisa que é interessante, a minha Bíblia diz aqui, ó, que ele, o Senhor, jamais vai reter, vai conter um coração que esteja quebrantado. Aquele coração que começa a dizer assim: ô Senhor, eu chamo de oração premeditada. O que é isso? É quando você tem dificuldade de orar, ou vergonha até, e você imagina, ou você programa o que você vai falar na oração. Assim, quando eu for orar, eu vou falar assim com ele: ô Jesus, me ajuda a levantar de onde eu estou. Eu não posso continuar assim, eu não posso ficar nesse desânimo, eu não posso ficar nessa distância de comunhão com o Senhor, eu não posso ficar com essa tristeza dentro da minha alma, essa falta de paz, essa insegurança. Me ajuda. E só de você pensar em fazer isso, o Espírito Santo já começa a trabalhar em seu favor, ele já começa a te ajudar. Você vai perceber, escute, que daqui a pouco você vai voltar a lembrar daquelas músicas maravilhosas que a sua alma cantava para adorar o Senhor. Você vai começar a lembrar dos versículos bíblicos. Você vai ver que os palavrões vão virar palavras de bênção na sua vida. Eu acho interessante, irmãos, quando você está num ambiente de Deus, as pessoas que estão do lado, elas começam a ser contagiadas, acho que essa é a palavra, pelas suas ações, pelas suas atitudes. E lá no meu trabalho, o José, ele só me chama de pastor o tempo todo. Oi, pastor, pastor, pastor. O irmão José, né, que trabalha comigo. E aí os clientes estão me chamando de pastor, porque eles acham que é meu nome. Aí esses dias chegou um cliente, sexta-feira, e ele chegou para mim e disse assim: ô pastor, e ele falou em inglês, né? Ele cumprimentou: hi pastor. Eu disse assim: mas por que esse cara está me chamando de pastor? É porque ele ouve o José me chamando de pastor, não sei nem se ele sabe o que significa, mas aí ele veio e dá uma dica. Ele veio e me deu uma gorjeta, um tip, né? E diz assim: olha, eu vou te dar uma dica. O meu pai, ele não é americano legítimo, que eu digo assim, ele é americano, mas é de outra terra, como quase todos daqui. Aí ele pegou o dinheiro, bateu no chão e passou na barba. Ele diz assim: toda vez que você ganhar um dinheiro, você tem que fazer isso, para você prosperar. Aí vocês me conhecem um pouco, eu não vou perder uma oportunidade dessa, né? Eu disse: e dá certo? Ele disse: o meu pai disse que dava certo. Aí eu até comentei com o José, o carrinho dele era bem velhinho, desse moço. Eu disse: não está dando certo para ele, José. Não está dando certo. Porque toda vez que ele fizesse isso, ele prospera. Ele disse que toda vez ele faz. Então, eu disse: não está dando certo, tem alguma coisa aqui que não está batendo. E eu disse para ele: olha, mas eu não acredito assim, eu acredito um pouco diferente do que você está dizendo. Eu vou fazer. Eu peguei o dinheiro, bati, passei na barba. E falei: e agora? O que acontece depois? Porque com ele acho que não aconteceu nada, pelo que eu estava observando, né? Ele disse: não mudou nada. Aí eu conversando com o José, e depois a gente comentando sobre o assunto, eu falei: como as pessoas são ignorantes. Aí contei aquela história que o pastor Telmo conta, filha, do cachorro-quente, que tinha uma menina que fazia o cachorro-quente mais gostoso da terra, e quando ela ia fazer, ela cortava as duas pontas da salsicha. Não sei se vocês já ouviram essa história. Cortava as duas pontas da salsicha. Alguém perguntou: por que você corta a ponta da salsicha? Ela disse: não sei, minha mãe cortava. Aí perguntou a mãe: não sei, a avó, que é a sua avó, que a minha mãe cortava. Aí foi perguntar à avó, ela falou assim que minha frigideira era pequena, aí não cabia, eu tinha que cortar. E o cachorro-quente era o melhor do mundo, só porque cortava as duas pontas. E ela cortava porque não cabia na frigideira, não tem nada a ver. Resumindo, o pai dele falou com ele que se ele fizer isso dava certo. Ele faz, mas não está dando certo, não tem nada certo. Pastor, o que o senhor quer nos ensinar?
você precisa viver a sua experiência, a sua comunhão com Deus. Às vezes a gente está firmado nisso. Disseram que se eu bater o dinheiro no chão, passar no rosto, se eu cortar a salsicha, irmãos, isso não vai mudar nada. Eu quero que você cave o seu poço. Eu quero que você busque a fonte. Você precisa tomar dessa água que vai fluir do seu interior como rio de águas vivas. É isso que ele está dizendo. E aí ele começa a cavar, ele começa a tirar tudo que estava atrapalhando, ele começa a tirar as coisas que fechavam o caminho, que obstruía, até de repente ele começa a olhar e começa a ver que estava vindo águas, 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 que alimentasse a sua sede, da sua família, dos seus empregados, dos seus animais. O que eu estou dizendo para você nessa manhã, eu quero te convidar a tomar uma decisão. Qual é essa decisão? A fonte que Deus já plantou aí dentro de você, na sua família, na sua casa, ela está aí, porque Ele nunca vai acabar, Ele nunca vai acabar. Às vezes a gente fecha isso com as nossas ações, a gente fecha com as nossas atitudes, com aquilo que nós vemos, com aquilo que nós falamos, ou com aquilo que nós pensamos, mas nós podemos ajustar a nossa vida. Eu queria que você, quase todos aqui, quase todos, nós vamos trabalhar no nosso carro, e nós estamos sozinhos no carro, não é assim? Acho que quase todos, se não todos, nós andamos sozinhos nos carros. Feche os vidros, ninguém lá fora vai te ouvir, só você e Deus. Grita se for preciso, chama alto se for preciso. Se quiser usar o som do seu carro como música ambiente, faça o que for necessário. Eu queria que você cavasse de novo os poços que foram fechados. E essa semana, com certeza, Deus pode te dar uma experiência nova. Sabe quando você percebe assim, olha, que você está lá no seu carro, no caminhão, ou mesmo no carro pequeno, ou na moto, não interessa, e você percebe que o Senhor envolveu aquele lugar com a presença dEle, que algo diferente está acontecendo ali. Eu queria te convidar a ter uma experiência com o Senhor, uma experiência com o Espírito Santo, nos seus sonhos, na hora de orar para gratidão pelo alimento que seja, que você vai no supermercado, empurrando aquele carrinho ali, não importa onde você esteja, que o Senhor te dê uma experiência nova. E para isso acontecer, nós precisamos cavar as nossas fontes, cavar os nossos poços e buscar. Abandone hoje a prática do pecado, corra para os braços do Senhor, vá buscar uma experiência nova. E você vai ver que contentamento o Espírito Santo vai colocar no seu coração. Não é satisfação, é contentamento, é que preenche. Quando você está com muita sede, e você pega um copo de água, e vai lá e toma. E o seu corpo, como dizia a mãe molhava as plantas e dizia assim, quer ver as plantas da glória a Deus? Ela jogava água nas plantas, ela dizia, olha, todo mundo está dando glória a Deus. Contentamento por receber a água. O Espírito Santo está te convidando nessa manhã para te dar contentamento, preencher o vazio, preencher essa vontade que você não sabe se é de ficar ou se é de ir embora, se é de chorar ou se é de rir, você não sabe. As pessoas estão insatisfeitas consigo mesmas, elas estão passando por momentos tão terríveis pela distância do Espírito Santo, que não sabemos o que queremos. Nós sabemos que precisamos, mas não sabemos o que queremos. E a gente fica com esse vazio na alma, aquela falta de contentamento. Aí a gente acha que é porque está longe dos amigos, porque está longe do país, porque está sem dinheiro, ou porque tem dinheiro e não sabe o que fazer com ele. Não é. É a falta do contentamento do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo na sua vida manifesta como uma fonte de água viva que sai do seu interior e que não importa se você esteja com os príncipes, ou se você esteja detido, ou se você esteja no calabouço, o Espírito Santo estando com você, você terá o sono de paz, que é o chamado sono da morte, aquele que você dorme e dorme mesmo em paz. Amém? Bate no ombro do seu irmão e fala com ele, você está precisando de contentamento. É isso que o Espírito Santo quer nos dar, contentamento, satisfação na alma,
de cumprir o seu dever, o seu propósito. Saio para trabalhar, terminei, fechei a porta do meu comércio, vou para casa, eu chego em casa agora, eu tenho eu termino de fazer aquilo que eu estava fazendo ali, eu volto para casa, eu tenho prazer em trabalhar, eu tenho alegria em chegar em casa, eu tenho prazer em comer a comida feita em casa, eu tenho prazer em vir na igreja com os irmãos, eu tenho prazer em dirigir o meu carro, eu tenho contentamento em tudo que eu faço, onde eu estou, o Espírito Santo está comigo, contentamento. Aí você diz, eu casei com a pessoa errada. Não, não casou com a pessoa errada. Deus transforma sapo em príncipe. Deus pode fazer isso, transformar um sapo num príncipe, quem crê. Amém? Deus vai fazer seu marido virar um príncipe. Ou sua esposa virar uma princesa, não sei. Ou uma rainha. Então Deus pode fazer isso. Você precisa pôr isso como prioridade. Espírito Santo, eu preciso que o Senhor agora tome conta da minha casa. Me dê contentamento, me dê a tua paz. Me ajuda a desfrutar. Sabe por quê, irmãos? Escute para eu terminar. Você sabe que se há insatisfação, ela vai durar para sempre. Mas se há alegria, contentamento, ela vai durar para sempre. Por quê, pastor? Porque se você morre distante de Deus, tem a segunda morte. Nunca vai acabar. Mas se você está vivendo em comunhão com Deus, a Bíblia diz que é uma vida eterna. Também não vai acabar. Então, que decisão você toma nessa manhã? Se eu entrar na vida eterna agora e em contentamento, eu estou vivendo uma fase na minha vida, glória a Deus por isso, eu sou resolvido com a morte e também resolvido com a vida. A gente chega a um tempo de comunhão com Deus que a gente não vive preocupado se amanhã é só amanhã, irmãos. O difícil talvez esteja para você hoje, porque amanhã você não tem controle sobre ele. E o que já passou também você não consegue resolver. Sim ou não? Então nós precisamos viver nisso. Andar todos os dias como faz uma criança, porque Jesus deu essa instrução. Você acha que uma criança preocupa com o que ela vai comer amanhã? Porque ela sabe que você vai dar um jeito. O pai vai furar os buracos necessários para trazer a comida. Elas não estão nem aí preocupadas. E nós, que deveríamos estar vivendo em paz, a gente vive preocupado. Descanse a sua alma. Confie no braço forte do Senhor, é Ele que cuida de você. Os seus dias estão guardados pelo Senhor. Quando a coisa começa a dar errado, a minha Bíblia diz que Ele dá ordem aos seus anjos, ao nosso respeito, para que a gente não tropece. Ele está com a gente precisa desfrutar disso. Em todo o tempo, o Senhor está conosco. Todo o tempo. Descansa o seu coração. Alimente a sua alma, o seu espírito com a fonte do Espírito Santo. Tenha contentamento, tenha alegria. Deus está cuidando de nós. Amém? Tenha contentamento, não tenha dúvida da sua salvação. Quem te salvou foi Jesus, Ele te comprou. Ele é o seu dono, não tenha dúvida. Creia nisso, Ele é o meu dono, Ele é o meu dono. É Ele quem me guia, é Ele quem me sustenta, é Ele quem me dá a paz. É Ele que me salvou, eu sou dele, eu pertenço ao reino de Deus. A gente precisa entender isso. E por último, essa semana, busque essa experiência com o Espírito Santo. Seja renovado. Diga a Ele, Senhor, me ajuda a entender isso. Seja numa música que te faz lembrar, seja num texto que te faz lembrar. Desligue um pouco dessa vida aqui, desse mundão aí. Eu não estou dizendo para você parar de trabalhar, não. Eu estou dizendo para você conectar no céu, conectar no céu. Chama Ele, fala aí do seu jeito. Ele vai entender. Quer uma dica? Diga assim, Senhor, vamos dar uma volta comigo no carro? Nós dois. Eu não sei o que vai acontecer, mas talvez, quem sabe amanhã, você venha dizer, eu falei isso, e algo novo aconteceu. Senhor, vamos dormir junto, no meu sono, na minha cama, no meu quarto. Vamos almoçar juntos, Senhor. Vamos ter um tempo de comunhão, nós dois. Quem sabe o Senhor não te escuta e não te dá algo novo para a sua vida. Amém? Abra o seu coração nessa manhã. Pegue a sua ferramenta, vai cavar os seus poços.
vai encontrar a fonte que vem do Senhor para te sustentar, para te alimentar, para saciar essa sede que está dentro de você aí. O Espírito Santo pode resolver isso. Ele tem o poder. Feche os seus olhos por um instante. Pai, eu te dou graça nessa manhã, por essa palavra. Nós queremos abrir esses poços de novo, Senhor. Nós queremos encontrar essa fonte que às vezes foi entulhada pelo tempo, foi entulhada pelas dificuldades, pelas batalhas, pelas guerras, e que nos fez distanciar dessa comunhão tão maravilhosa com o Senhor. Mas assim como Isaac decidiu abrir aqueles poços de novo, para encontrar de novo a fonte que um dia estava entulhada, e ele conseguiu. Nós estamos tomando a decisão nessa manhã de fazer a mesma coisa. Nós vamos cantar as músicas de novo, aquelas que tocam o seu coração. Nós vamos fazer aquelas orações, mesmo que seja rápida, mesmo que seja com pouco tempo, nós vamos fazer. Nós vamos abrir um texto que seja, um versículo por semana que seja, mas nós precisamos fazer isso de novo, Senhor. Nós precisamos contar testemunhos, nós precisamos que as pessoas consigam ver o Senhor em nós. Espírito Santo, nos ajude a desentulhar os poços que foram entulhados, Senhor. A abrir essas fontes que vão fluir do nosso interior como rio de água viva. E nos fazer ter comunhão com o Senhor, com a Tua presença, Senhor. Agora, nós te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus, nos ajude a chegar lá. Nos ajude a alcançar aquilo, Senhor, quando nós abrimos um texto que não entendíamos e o Senhor nos mostrar, e o Espírito Santo nos abrir os olhos para entender, e nós dissemos assim: eu não havia compreendido há tanto tempo, mas o Senhor me mostrou agora. Senhor, vá no nosso carro, vá no nosso quarto, no nosso sono, quando estivermos almoçando, quando estivermos trabalhando, visita-nos nessa semana. Nós estamos te pedindo, visita-nos nessa semana, Espírito Santo. Nos faz entender o contentamento que o Senhor coloca dentro de nós. Nos dê a Tua paz. Reina sobre nós, sobre o nosso coração, na nossa mente, Senhor, nas nossas atitudes. É assim que nós oramos, agradecidos nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe com toda sorte e bênção. Possa guardar a sua mente, seu coração e te dar uma ótima semana. Esse é o meu desejo para você, no nome de Jesus. Amém.